Olá, pessoal. Saudações. Thiago Abreu aqui falando. Estamos aqui no canal Grande Estratégia, canal que se dispõe a fazer análise da geopolítica, política internacional, sempre a partir de uma perspectiva filosófica, né, e espiritual, contando sempre com a parceria e a contribuição dos nossos camaradas, produtores de conteúdos, como o Daniel Simões, o João de Ataíde, o Diego Abreu, que já passou por aqui, já deixou suas impressões. Samuel Perim, também, né, do canal Sibeli Laura. E hoje eu queria aproveitar, né, essa oportunidade para fazer uma reflexão, né, e compartilhar algumas impressões de algo que me chamou bastante atenção e que também, ao mesmo tempo, muito revelador, uh, sobre o título, né, que está aí na tela, né, é muito revelador sobre qual o compromisso da OTAN com a Open Door Policy. Foi justamente quando eu estava lendo, né, o comunicado da cúpula, né, de Vilnius, né, que foi a cúpula organizada pela OTAN, tentando traçar aí, ou definir assim, um roteiro, um cronograma, um caminho de adesão da Ucrânia à OTAN, traçando alguns parâmetros, alguns fatores determinantes que dificultam a entrada da Ucrânia na OTAN. Mas é interessante que quando eu estava lendo, né, isso aí, que eu vou compartilhar aqui com você já em breve aqui o comunicado, né, que está no site da OTAN, quando eu estava lendo, justamente no quarto ponto, né, que eles destacaram, está essa afirmativa, que a OTAN ela assume um compromisso com a Open Door Policy. Né? E aqui eu gostaria de esclarecer e elucidar, né, junto com vocês, traçando a trajetória da onde vem, né, esse conceito, esse paradigma. Open Door Policy está escrito em inglês, mas que traduzido para o português significa políticas de portas abertas. Não só a origem, mas principalmente a quem interessa, né, a política de portas abertas. E quem se beneficia com a Open Door Policy. E se ela realmente é uma política que está atrelada à questão da segurança nacional ou se está atrelada à questão de interesse de determinados grupos, né? De setores, grupos não estatais, não governamentais, mas atores justamente não governamentais. É, já deixa eu, já vou, já começando aqui a reflexão, a Open Door Policy, ela surge praticamente na Inglaterra, né? Era uma política que os ingleses adotavam, não a Inglaterra, mas, digamos assim, a oligarquia, né? Que dominava aquele país, adota essa política, que é a política de manter as portas abertas, né, para os produtos que vinham da Inglaterra, ou para a hegemonia, né, inglesa. Essa política ela é depois transladada no período entre guerras, e mais especificamente logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela é adotada nos Estados Unidos, dentro de um contexto de fim de conflito mundial, no qual os Estados Unidos emergem como a principal potência do mundo. Agora é importante destacar aqui, não só os Estados Unidos, mas as empresas, né? As grandes empresas daqueles países despontam como as empresas, digamos assim, mais poderosas do mundo. E essas empresas desenvolvem mecanismos e estratégias de se envolver com a política. Né? Os Estados Unidos, na ocasião, foi um dos únicos países, foi o único país, um dos únicos países que não teve seu território atacado, né? Não teve seu parque industrial danificado. E ele emerge como a principal potência do mundo, né? Com a riqueza que somava praticamente mais da metade do PIB
mundial, né? Mais de 53%. Então, os tomadores de decisão política daquele país chegaram à seguinte conclusão: que a prosperidade era a chave para a estabilidade política dos Estados Unidos. Agora, essa estabilidade política, ela só poderia ser alcançada, ou só poderia ser assegurada se as riquezas e os recursos naturais também fossem assegurados. Qual o problema? Essa riqueza e esses recursos estavam localizados em outras regiões do globo, em outros territórios, em outros países. Daí é que eles vão, digamos assim, atrelar, né, a prosperidade e a estabilidade política a uma questão de segurança nacional. Daí a ideia de Open Door Policy, né? Manter a política aberta para a penetração ideológica e política dos Estados Unidos, mas perceba, dos setores oligárquicos dos Estados Unidos nas regiões ricas, né? Em recursos naturais, em minérios, em ricos, digamos assim, em mão de obra, para que os Estados Unidos e esses setores despontassem na cena internacional como setores hegemônicos que vão passar a determinar a agenda. É dentro desse contexto que o presidente Truman dos Estados Unidos vai criar o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Qual o detalhe aqui? Embora essa instituição, né, que é o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é responsável pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos, né, que são vários órgãos responsáveis pela segurança e pela vigilância, como a CIA, o FBI, a NSA, não é? Eles vão atuar no sentido de garantir para que não haja nenhum entrave à penetração política e ideológica desse país. Então, qualquer líder que emergisse nacional, qualquer líder que viesse a surgir depois desse período com o propósito de se desenvolver, com o propósito de garantir, né, a defesa de seus recursos estratégicos, esse líder, naturalmente, seria rotulado como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Ou seja, os tomadores de decisão política dos Estados Unidos vão vincular a questão do interesse dessas oligarquias à questão de segurança nacional dos Estados Unidos. Daí eles têm a possibilidade, né, de criar, digamos assim, um pretexto para legitimar e arregimentar a população para que ela pudesse ir em defesa da questão de segurança nacional dos Estados Unidos. Por isso que, praticamente, quando você vê no discurso do secretário de Estado, basicamente tudo é uma questão de segurança nacional. Nunca é uma questão de competição econômica. É sempre algo relacionado à segurança nacional dos Estados Unidos. Só que é importante lembrar que a segurança dos interesses dos setores mais importantes econômicos daquele país, né? Então, praticamente, todo o processo de golpe de Estado ao qual as oligarquias dos Estados Unidos estiveram envolvidas foram com esse pretexto de garantir a questão de segurança nacional dos Estados Unidos, né? Só que o que é que acontece? Esse conceito ele vai mudando de forma e de nome, como um camaleão muda de cor. Então, ele assume, né, vários conceitos e vários paradigmas, como o consenso de Washington e como a sociedade internal baseada em normas, regras e valores, como a sociedade democrática. E aqui a gente vê basicamente no comunicado da cúpula da OTAN, né, que esse conceito ele é expandido, que se trata agora de defender a questão da paz, né, internacional e da segurança internacional, em detrimento dos países que ameaçam a estabilidade internacional, a paz internacional. Só que, na verdade, essa paz e essa estabilidade internacional, ela busca atender os interesses das oligarquias, né, anglo-saxônicas. E que, depois, com
depois da virada, depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, isso vai se expandir. Aí vem o Plano Marshall, né, de reconstrução da Europa, só que ele vem com algumas cláusulas secretas. Quais são essas cláusulas secretas? Uma delas é a criação da OTAN e a subjugação dos principais países, como Alemanha, né, França e Itália, aos interesses da oligarquia anglo-americana. Então, veja, perceba, fica claro que não se trata de uma questão de paz, da paz mundial, nem da estabilidade, né, e nem da segurança internacional de determinado país, principalmente dos Estados Unidos. Mas no caso da cúpula de Vilnius, né, aqui a questão é que a paz da Europa ela foi ameaçada com a invasão da Rússia. A paz da Europa ela foi ameaçada na estabilidade. Então é preciso adotar, digamos aqui, uma política robusta, né, para atender os interesses agora vinculando, né, a comunidade internacional com a estabilidade política, a prosperidade política e a segurança da comunidade internacional. Mas que não se trata de outra coisa do que os interesses das oligarquias internacionais. Aí agora eu vou compartilhar aqui com vocês, vou compartilhar com vocês o comunicado da cúpula de Vilnius, né? Justamente o ponto 4 da cúpula. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ver se vocês conseguem ver. Então tá, aqui eu vou ficar menorzinho aqui. Vou tentar aumentar. O que é interessante e importante também refletir é que a OTAN, tanto a OTAN quanto os Estados Unidos, elas se apresentam como uma força, né, para o bem. E nunca uma força de, digamos assim, de ameaça, de dissuasão, né, de, digamos assim, de minar a autodeterminação dos povos, né? Ela sempre é uma força para o bem. Como você pode ver, a gente está aqui no site, né, da OTAN, e esse foi o comunicado, né, após a reunião, ou seja, não foi encontrado, né, assim, não trouxe os resultados que Zelensky queria, né, devido às, digamos, às dificuldades ainda internas, porque tem alguns países que não concordam, né? Então isso poderia fragilizar a OTAN. E aqui ela faz um comunicado com, digamos assim, com vários pontos que para elas são importantes, né? Então perceba que sempre a política de portas abertas, né, que isso aqui é a penetração ideológica, política e econômica, ela vai estar vinculada à questão da segurança, ou a segurança dos Estados Unidos, ou a segurança da comunidade internacional, baseadas em normas, regras e valores, ou a segurança da própria Europa. Então, eles colocam nós, os chefes de Estado e de governo da Aliança Atlântico Norte, unidos por valores compartilhados de liberdade individual, direitos humanos, democracia e Estado de Direito, nos reunimos em Vilnius enquanto a guerra continua no continente europeu, para reafirmar nosso vínculo transatlântico duradouro, unidade, coesão e solidariedade, em um momento crítico para a nossa segurança, paz e estabilidade internacional. Então, sempre esse é o gatilho, né?
a paz, a segurança e a estabilidade internacional. Foi com esse pretexto de garantir a segurança e a paz, né, a questão de segurança nacional, que os Estados Unidos adentraram, invadiram o Afeganistão e invadiram o Iraque. Né? E também não é só no campo da política, da economia também. Quando tem uma competição econômica com as empresas chinesas, geralmente é colocado que se trata de uma questão de segurança nacional. Ou seja, os países do sul global, quando buscam tratar de seus interesses, estão praticando protecionismo. Os países do norte, quando buscam tratar de seus interesses, é questão de segurança nacional. E aqui, ó, o quarto ponto, ó, como fica evidente. Reafirmamos nosso compromisso com a política de portas abertas da OTAN e com o artigo 10 do Tratado de Washington, ou seja, cada nação tem o direito de escolher seus próprios arranjos de segurança. Qual a questão aqui? Essa afirmação esqueceu um elemento muito importante do direito internacional, não é? Qual seja, a autodeterminação dos povos. Os povos não têm só o direito, né, de conduzir sua segurança, mas, acima de tudo, sua política, sua economia, sua cultura e sua religião, sem ingerência de outro Estado. Né? Isso é um direito internacional que deve ser garantido. E aí fica evidente que a OTAN e e seu compromisso com a Open Door Policy trata-se muito mais de uma questão de interesse das oligarquias transnacionais, notadamente a Inglaterra e os Estados Unidos, do que questão realmente de segurança e de paz mundial. Isso era só essas impressões que eu gostaria de compartilhar. Até o próximo vídeo.